Esse é um Capsu e nós vamos falar agora sobre os nervos à flor da pele do pessoal lá do STF, hein? E o pessoal do STF sentiu, meu amigo. Olha só isso daqui. O Gilmar Mendes diz que Moraes tem apoio integral no STF, que se não fosse o Alexandre, o país teria se tornado um pântano institucional e ele tem o nosso integral apoio, não sei o que lá e coisa e tal, e pipipi, popopó. O que você lê disso daqui? Se o Gilmar Mendes precisou vir na justiça para falar que tem apoio do Alexandre, que o Alexandre de Moraes tem apoio no STF, ele não tem tanto assim, entendeu? É porque o apoio está faltando, é porque o pessoal já está ficando preocupado com isso. O Alexandre de Moraes já percebeu que ele vai ser pego para boi de piranha nessa história, né? Porque não tem mais, o ponto que a gente já está agora, não tem mais como voltar de forma pacífica. Vão ter que sacrificar alguém, né? E o nome óbvio é o Alexandre de Moraes, para preservar o resto do STF. O Gilmar Mendes está todo feliz aqui. Não, Xandão, vai lá, Xandão. Persegue os bolsonaristas, Xandão. Vai lá, Xandão. E agora que Xandão deu merda, deu merda, Xandão. Fica por aí. Boa sorte para você. Né? É basicamente isso que ele está falando. Porque a coisa não tá fácil não aqui, olha só. STF teve tensão entre ministros e debate com cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Tá pegando a coisa. STF suspendeu cúpula do judiciário dos BRICS, teria um encontro do judiciário dos BRICS. Olha que coisa mais comunista, né? Imagina que felicidade encontrar o STF da China, o STF da Rússia, o STF de não sei mais aonde. E vamos deixar para outro dia esse papo, né? Porque ficou meio estranha a coisa, pegou meio mal. Cancelaram, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, realmente o BRICS está passando do limite nessa história toda, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Humberto do Largo Norte, pelos Poderes do Laranjão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, o Gilmar Mendes diz que o Alexandre de Moraes tem apoio integral, não tem uma pessoa no STF que não apoie o Alexandre de Moraes, né? O que evidentemente é uma mentira, ele sabe disso, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. O problema dele é justamente tentar convencer o pessoal a manter o apoio no Alexandre de Moraes. Eu não duvido nada que hoje o Gilmar Mendes esteja do lado do Alexandre de Moraes. Porque o Gilmar Mendes é outro que também já apelou totalmente as estribeiras, já perdeu tudo, já está muito perto do ponto de não retorno, né? Apesar de que eu acho que ele vai, na hora que a coisa apertar, ele vai peidar e vai deixar o Alexandre de Moraes se fuder sozinho nessa história. Mas o que começa a acontecer? É o que eu sempre falo para vocês, essas estruturas de poder, você pode achar que o cara é o chefe, ele manda e a pessoa obedece, coisa e tal. E é verdade, o cara manda, a pessoa obedece. Mas qualquer um que já comandou a equipe sabe como é que funciona essa dinâmica, ainda mais em trabalho intelectual, como é o caso da advocacia, como é o caso de um tribunal e coisa e tal. A pessoa até obedece, mas se ela resolver arrastar o pé, né, obedece, tem que fazer isso, eu vou fazer, mas aí demora, aí não faz, dá desculpa e não sei o que lá. E o que deve estar acontecendo nesse momento lá no STF? Deve ter muita gente que meio que não está mais apoiando tanto o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque viu que vai dar merda. E no que der merda, meu amigo, existe também uma outra regra que é a seguinte, né? A punição vai para o pessoal de baixo, né? Assim, pode ser que o Alexandre de Moraes, no final das contas, se livre dessa história, pode ser. A culpa foi do pessoal do estagiário. Igual fizeram com o tal do mais, sem vírgula lá, com várias exclamações. A culpa é do estagiário que escreveu a decisão e não sei o que lá. Bota a culpa, né? Lembra a Aniele Franco, a ministra do Lula, que foi ver um jogo de futebol em São Paulo e coisa e tal, um absurdo daquilo, ela tinha que ser demitida naquele momento, né? O que fizeram? Demitiram o auxiliar dela, dão um jeito de botar o auxiliar como culpado. Então o pessoal que está debaixo do Alexandre de Moraes está todo mundo com medo, né? E isso é um problema. Aliás, eu fico me perguntando, né, aquele erro de português tão crasso na decisão do Alexandre de Moraes, pode ter sido, aliás, quem levantou esse ponto foi o César Mello, e eu concordo com ele. O César Mello tem um canal aqui no YouTube também, bem legal o canal dele. E pode ter sido, sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele não está acostumado a escrever esse tipo de coisa, né? Eu imagino que ele passou pela alfabetização, que ele conseguiu se formar na Jardim da Infância e passou na alfabetização. Mas ele não está acostumado a redigir isso, porque normalmente quem redige esse tipo de coisa são os juízes auxiliares do gabinete dele. Mas eu fico me perguntando se nessa altura ele está com tanta dificuldade de ser obedecido que ele não teve que ele mesmo ir lá e mexer, botar a mão na coisa, porque ninguém queria mais botar a mão nesse troço, porque viu que está fedendo e está com problema. E aí o Gilmar Mendes, não porque tem apoio integral, porque ninguém está contra o Alexandre de Moraes, sendo que o único motivo para o Gilmar Mendes falar uma coisa dessa é o fato de que ele não tem apoio. Se ele tivesse realmente apoio integral, não precisava falar que tem apoio integral, né? Então,
por definição, a gente já sabe que a coisa tá pegando no STF. E já deve ter um monte de gente ali, Barroso inclusive, querendo ver como é que vai fazer para terceirizar isso pro Alexandre de Moraes. Pô, Alexandre de Moraes é culpado de tudo, agora pronto, a gente resolve esse problema aqui. Aliás, diga-se de passagem, o Barroso é outro que está aqui, ó. Cassação de visto afeta a agenda de eventos de Barroso nos Estados Unidos. Ou seja, o Barroso tinha combinado várias palestras, agora em agosto, né, durante o recesso, agora no final de julho, início de agosto, ele ia para os Estados Unidos, ia dar palestra em várias universidades ali, ó. Harvard, Yale, não sei o que lá, Yale, Stanford, Nova York e Harvard. Ia para essas palestras, ia dar palestra nessas universidades todas, né? E agora ele não pode mais, né? Ele tá sem passaporte, não, tá sem visto, né? Passaporte ele tem, não tem visto, né? E imagina a vergonha dele ser recusado lá na alfândega americana, porque no final das contas acabou, né? Não tem mais o visto para entrar nos Estados Unidos. Isso afetou o Barroso. Você viu que o Barroso ficou quieto, cara, né? Eu mostrei isso num vídeo outro dia. Ele não quis dizer nada sobre isso. O Barroso, que fala tudo em qualquer momento, que falou num congresso da Uni que derrotamos o bolsonarismo, que fala pelos cotovelos, não para de falar. A dificuldade que é fazer o Barroso calar a boca é impressionante. E aí o cara calou, não vou falar sobre isso, não. Ou seja, tem muita gente, já, é aquilo que eu falo para vocês, ninguém no STF é a favor de Bolsonaro. Tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, o resto da galera, todo mundo quer Bolsonaro preso. Mas, de novo, o pessoal tá vendo o que o Alexandre de Moraes está fazendo e tá culpando ele. Pô, Xandão, tu forçou a barra, cara. Tu fez muita merda nessa história aí, né? E aí tá o Xandão falando, gente, mas eu precisava fazer isso, não tinha outro jeito, porque não tem golpe nenhum, não tem nada, eu tive que inventar tudo mesmo da minha cabeça, não tinha outra alternativa. E o resto do pessoal tá falando, pô, peraí, mas pô, tu não precisava perseguir o Alan dos Santos, né? Não precisava perseguir o Oswaldo Eustáquio, né? Não precisava sair dando ordem de calar o Bolsonaro, aquela ordem toda confusa, que ele podia fazer entrevista, mas que se alguém publicasse a entrevista, ele ia ser preso. Uma ordem que não faz sentido absolutamente nenhum, né? Então, essa é a situação no final das contas, né? Claramente o pessoal no STF está rachado. E se não fosse óbvio por essa manchete aqui do Gilmar Mendes dizendo que ele tem apoio, a Folha de São Paulo traz um bastidor aqui. Ó. STF tem tensão entre ministros e debate sobre cautela em meio a caso Bolsonaro e Trump. Ministros do STF têm defendido cautela na avaliação da possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares, né? Então, isso aqui foi no dia 23 de julho, alguns dias atrás, justamente quando ele estava se discutindo se ia ser preso ou não, né? No dia 18, o Alexandre de Moraes deu aquela cautelar que não fazia sentido nenhum. Na segunda-feira, o Bolsonaro foi no Congresso, e aí o Alexandre de Moraes ameaçou, pediu explicação, eu não sei o que lá. A análise foi consolidada após integrantes do tribunal observarem a repercussão do despacho do Alexandre de Moraes, no qual ameaçava prender Bolsonaro caso não explicasse a declaração para jornalistas e coisa e tal. Porque realmente é um absurdo, né? Ele ficou para trás mesmo. E é o que eu falo para vocês, teve briga interna. É isso que a gente está esperando. Eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes em si e o Lula em si, esses dois não vão voltar atrás. Eles vão dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. Mas no STF ainda tem a chance do resto do pessoal do STF falar, porra, Alexandre, porra, Xandão, tá foda, cara, dá um jeito, dá uma melhorada nisso daí, porque, porra, pegou pra todo mundo aqui, tá todo mundo fudido agora, sem poder ver o Pateta, sem poder dar um abraço no Pato Donald, sem poder ver o Mickey, né, ou seja, tá, a pessoa ficou chateado, porra, né, então tem que dar um jeito nisso daqui, né, e, ou seja, parece que isso gerou a discussão lá, né. Aqui, ó, as estratégias para pacificar a situação são as mais variadas. Um ministro do Supremo chegou a sugerir um pacto de silêncio entre Bolsonaro e o tribunal como forma de acalmar os ânimos. E o Bolsonaro ganha o que com isso? Nada, né? Outros argumentaram que não há razão para uma prisão preventiva, considerando que o processo sobre a tentativa do golpe está na sua fase final, com julgamento próximo. Não, a gente já vai prender ele daqui a pouco. Eu aviso para vocês que o prender daqui a pouco vai dar merda também, né? Moraes tem tido respaldo da maioria dos ministros do Supremo nas decisões que tomam em processos que miram o bolsonarismo. De novo, todo mundo quer prender o Bolsonaro ali, né? Agora, a imposição de medidas cautelares contra Bolsonaro, coisa e tal, foi referendada pela primeira turma. Há, porém, uma avaliação de que a decisão impediu o ex-presidente da entrevista com ameaça de prisão, o que tensionou o clima além do necessário. De novo, isso aqui, eu estou falando isso aqui dessa decisão, mas há muito tempo que já há essa briga no STF, que o pessoal está vendo que esse processo do, entre aspas, golpe não tem fundamentação nenhuma, que o Alexandre de Moraes está forçando a barra de forma absurda, que a velocidade desse processo é uma coisa totalmente extraordinária, o que está dando na cara de que é um processo político, está mais do que evidente para todo mundo, né? O acirramento poderia prejudicar ainda mais a relação com os Estados Unidos, que prejudicaria negociações para impedir a sobretaxa, ou seja, exatamente o que eu estou falando para vocês. Os outros ministros do STF chegaram para o Xandão e falaram, Xandão, porra, para um pouco, cara, calma, para,
né? Já tá ficando feio isso, tá ficando feio para você, né? Aqui, ó, um dos principais interlocutores do mundo político com o tribunal, o Temer, gravou um vídeo pedindo pacificação diante das interferências de Trump no Brasil. Disse que é despropositado, coisa e tal, mas disse que isso não se resolve com bravata, isso não se resolve aumentando a temperatura. A gente tem que resolver com negociação interna, tem que chegar num consenso. E esse consenso vai ter que envolver Bolsonaro, meu amigo. Vai ter que envolver acabar com esse processo idiota contra o Bolsonaro. Reconhecer que há um erro nessa coisa toda aí e acabar com esse troço todo de uma vez por todas. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei, mas o pessoal já está nervoso lá, tá? A briga está grande lá no STF. E mais, à medida que o tempo for passando, que o pessoal perceber que, eu não sei, outras medidas do Trump, estão falando que hoje vem a Magnitsky aí, eu não sei se vem a Magnitsky hoje, mas estão falando que está próxima a ela, né? À medida que essa temperatura for subindo, a tendência é piorar, né? Olha só como é que o STF suspendeu a cúpula do judiciário dos BRICS. Não, porque os BRICS iam se reunir aqui no Brasil, tá? O pessoal vinha, o STF da China, o STF do Irã, o STF de não sei mais aonde, né? Representantes, lógico, não viria a corte inteira, mas viriam representantes de todos esses países, né? E estava marcado para 11 de agosto, agora foi cancelado. E o pessoal, ih, rapaz, acho que deu ruim, melhor a gente não fazer isso não, não vamos arrumar confusão com isso não, deixa para lá. Repara como é que, de uma forma ou de outra, o Brasil já está jogando o BRICS de lado, né? Até porque o BRICS não ajudou em nada o Brasil nessa história, né? Tá, a Índia está negociando com os Estados Unidos diretamente, a China está negociando com os Estados Unidos diretamente, ninguém quer nem saber do Brasil, cada um com seus problemas. Ema, cada um com seus problemas, meu amigo. E aí o Brasil está ficando, tomando no rabo nessa história, e o BRICS, que eu sempre falo para vocês, o BRICS é uma idiotice. O BRICS não é nada. O BRICS não tem nenhum propósito, não é uma zona de livre comércio, não é uma zona de defesa militar, não é nem defesa estratégica, tá vendo? O Brasil se ferrou, o que teve foi o quê? Foi uma notinha de crítica da China, e muito leve, sem criticar muito, criticou de leve, porque é lógico, o Xi Jinping não quer comprar briga com o Trump também. O cara da Índia, ó, meu amigo, eu estou negociando com o Trump aqui, eu não quero complicar meu caso para tentar salvar você, não. Ema, né? O cara da África do Sul, mesma coisa, deixa quieto, boa sorte, Lula, boa sorte. Estamos na torcida para você ganhar do Trump nessa briga aí, né? Mas não vamos fazer nada. Ou seja, o BRICS é inútil, né? O pessoal já começou a se afastar, o Brasil já começou a se afastar. Agora pensa o absurdo que é isso, tá? Porque o Brasil investiu pra caramba nessa papagaiada de BRICS aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas fazer um evento desse tipo aqui no Rio foi um inferno, tava tudo fechado aqui perto de casa, um inferno para você ir para qualquer lugar, por questão de segurança e coisa e tal, um monte de patrulha por aí, botaram tanque na praia de Copacabana, uma coisa totalmente sem sentido. Mas enfim, tanque não, blindado. Botaram blindado lá na praia de Copacabana, mas enfim, um custo absurdo. E olha só, mesmo a cúpula dos BRICS, aquela que aconteceu alguns dias atrás, essa teve, né, dos líderes mundiais e coisa e tal, o pessoal estava me contando, uma pessoa que trabalhou nessa cúpula, que teve menos de 50% do público que eles esperavam, tá? Porque os países iam mandar um monte de gente, iam mandar delegação, aí eles prepararam restaurante para não sei quantas refeições diárias durante os BRICS e coisa e tal, porque ia ter gente pra caramba, todo mundo animado. Acabou que só veio 50% do público que eles estavam esperando no BRICS aqui, e do público estrangeiro, tá? Do pessoal que vinha de fora, dos outros países, da China, da coisa. A gente sabe que o Xi Jinping não veio, o Putin não veio também o cara, não veio praticamente ninguém, só veio o cara da Índia veio, o resto não veio mais ninguém, né? Mas esperava-se que iam mandar delegações, que ia vir gente para discutir as coisas. Mandaram nada, não veio ninguém, tá todo mundo cagando para os BRICS. E o Lula empolgado, não, porque temos que fazer a moeda dos BRICS para acabar com o dólar e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, o pessoal já está medrando nessa história. Cancelaram a cúpula do judiciário dos BRICS. Mesmo. Que bom que cancelaram, menos dinheiro jogado fora. O evento estava previsto no calendário oficial dos BRICS, e como teve essa briga toda do Brasil com os Estados Unidos, né, não, vamos deixar para lá, não vamos falar de nada de BRICS agora não, guarda o símbolozinho dos BRICS aí, vamos ficar quieto, né? Agora, tenha em mente o seguinte, né, é lógico que essa é a salvação mesmo, o pessoal do deixa disso entrar e organizar alguma coisa. Por quê? O Lula e o Alexandre de Moraes não vão parar, eles vão continuar dobrando a aposta. Inclusive, como fala o Carlos Bolsonaro aqui, ó,
É preciso desfazer o engano e encarar os fatos com seriedade. O que estamos vendo não é acaso, é consequência. O que ele está colocando aqui é basicamente a mesma coisa que eu falei com vocês, né? O pessoal está dizendo que o Lula está aproveitando esse negócio para brigar com o Trump, para bater no Trump, tirou o Brasil da iniciativa contra o Holocausto, tirou o Brasil das relações com Israel, o Lula fazendo um monte de besteira. E o pessoal está achando que é porque ele quer ganhar popularidade aqui no Brasil. Sim, ele tinha expectativa de ganhar popularidade com esse negócio. Agora está entrando com um papo de minerais, porque não vão roubar os minerais do Brasil. Papagaiada do caramba. Mas enfim, o ponto tem esse objetivo do Lula, sim, de aumentar a popularidade dele. Mas não é o único, não. Tem o outro objetivo do Lula, que é transformar o Brasil numa Venezuela. É jogar a coisa para tão ruim a relação do Brasil com os Estados Unidos, que ele possa decretar guerra contra os Estados Unidos ou alguma coisa assim, e daí se perpetuar no poder e entrar em modo ditadura da Venezuela. Aí você fala assim, Peter, mas isso não vai acontecer porque o Congresso não vai aprovar isso? O Congresso não vai aprovar, mas o STF aprova, né? A gente já sabe que agora que qualquer coisa que o Congresso negue para esse governo, o STF vai lá e aprova, então o Xandão tá doido para comprar briga com os Estados Unidos também. Então, meu amigo, esse cenário do Lula declarar guerra contra os Estados Unidos e estado de exceção, estado de sítio, mas não teve o Congresso, né? Não, mas não interessa, porque o STF vai aprovar, né? Chega a ser curioso. Eles acusaram o Bolsonaro de fazer um golpe com um estado de sítio aqui no Brasil, uma minuta de estado de sítio, que o Bolsonaro falou que não vou assinar isso não, isso é um absurdo, isso é golpe, não vou assinar isso não. E nunca aconteceu esse troço. Tá arriscado ser exatamente isso que vai acontecer em 2025, com o Lula decretando estado de sítio ou estado de defesa, acusando os Estados Unidos de estar agredindo o Brasil, e mesmo que o Congresso, porque estado de sítio e estado de defesa tem que ser aprovado pelo Congresso, mesmo o Congresso negando, ele vai no STF, o STF, é isso aí, estamos mesmo sendo atacado, tem que entrar em guerra, agora acabou, o Lula agora é o ditador supremo, não sai mais do poder. Eu espero que isso não aconteça, mas vamos ver, o pessoal está dando, o que o Carlos está lembrando aqui é isso. Não esqueçam que essa estratégia do Lula de bater com o Trump, de bater com os Estados Unidos, não é só para tentar ganhar popularidade, não. É também porque isso ajuda ele a formar uma guerra, formar um estado de bagunça completa no Brasil para ele se perpetuar no poder em 2026. Ele sabe que não ganha de outra forma.